Bem-vindo ao nosso estudo semanal da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. A lição deste trimestre está com o título Temas do Evangelho de João. E nós temos aprendido na semana passada e nesta semana sobre alguns sinais. A lição da semana passada, ela falou sobre sinais que apontam o caminho e esta semana, sinais da divindade. O verso central da lição está em São João 11, 25 e verso 26. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Que promessa maravilhosa! Jesus é a ressurreição e a vida. Isso tem muitas implicações, mas nós não vamos nos deter nesse verso, porque nós vamos dar sequência a recapitulação do estudo da lição desta semana. Querido Deus, obrigada, porque o Senhor nos ensinou esta semana lições maravilhosas na Tua Palavra, a partir dos milagres que o Senhor operou ali no livro, registrado no Evangelho de João. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Te convido ainda a se inscrever no canal, a compartilhar este conteúdo com outros irmãos, com outras pessoas, para que nós possamos continuar aprendendo juntos da Palavra de Deus. Na semana passada, irmãos, a palavra sinais foi usada e nesta semana ela foi repetida. Mas o que são sinais? São a prova, a evidência, a maneira de se ter certeza de que Jesus é Deus. E nós vimos na semana passada que os sinais foram registrados para que os discípulos crescem na palavra, crescem em Jesus, para que acreditassem em Cristo Jesus. E esse alerta nos permite fazer algumas perguntas. Nós seríamos diferentes das pessoas do tempo de Jesus? Nós acreditaríamos que Jesus, que fazia milagres, era de fato o nosso Salvador? Nós acreditaríamos ser Jesus aquele prometido no Velho Testamento? Você já se perguntou? Aí às vezes a gente fica acusando ou falando que será que era preciso Jesus fazer tantos milagres para que as pessoas acreditassem nele? E se nós estivéssemos ali? E se fosse eu ou você? Se nós estivéssemos lá, nós seríamos diferentes daquelas pessoas? Se fosse fácil para eles acreditarem na divindade de Jesus, Jesus não precisaria ter feito milagres para eles verem. Eles, irmãos, não tinham Bíblia, eles não tinham lição da escola sabatina na casa deles. E tudo que eles tinham ali, eles precisavam colocar toda a força para acreditarem. Eles dependiam muito do que era ensinado nas sinagogas. Aí, quem eram os professores deles nas sinagogas? Eram os escribas, os fariseus, os sacerdotes. Qual era o currículo desses professores? Desses ensinadores de Bíblia ali no Novo Testamento. É por isso que Jesus adota, entre aspas, o sistema de ensinar, operando sinais, operando milagres, para que eles vissem e acreditassem. E as pessoas deviam deixar de lado, então, toda forma religiosa de pensar, para com uma mente nova aceitar Jesus como seu divino Salvador. Então, a lição nos apresentou nesta semana três histórias que vêm provando para nós e para aqueles discípulos na época de Jesus, de que Jesus é Deus. A primeira história que que a lição traz é sobre a multiplicação dos pães e peixes. A segunda história é a cura do cego de nascença. E a terceira história, a ressurreição de Lázaro. E nós vimos aqui que esses milagres deixam claros que Jesus é mais do que simplesmente um homem. Jesus é Deus. Jesus é divino e é maravilhoso. Crê você nisso? Que Jesus é divino humano? E na lição de segunda-feira, de domingo, o milagre do alimento para 5.000. E aqui nessa história, o poder divino de Jesus se evidencia. Como pode, a partir de 5 pães e 2 peixes, alimentar mais de 5.000 pessoas? Um homem comum não faz isso, mas Deus faz.
E aqui, esse milagre da multiplicação, a lição diz que ocorreu perto da Páscoa, a festa que comemorava a libertação de Israel do Egito. E a pergunta, essa história está registrada no livro de João 6, capítulo 6, a partir do verso 1. E existem alguns paralelos relatados na história, paralelos existentes entre Jesus e Moisés. E o que Jesus fez, que deveria ter lembrado ao povo a libertação que seus antepassados haviam recebido pelo ministério de Moisés. Então aqui há um paralelo que se cruzam e que remetem a Moisés, a Jesus, e o que isso vem a nos ensinar. Primeiro, que o milagre aconteceu na época da Páscoa. Segundo, que Moisés e Jesus subiram ao monte. Aqui a história diz que Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então Moisés também subiu ao monte, é outro paralelo. O terceiro paralelo que a gente vê na história é que Filipe foi testado. Senhor, as pessoas estão aqui com fome, e onde compraremos pães para alimentar, para dar de comer a tanta gente? Assim como o povo no deserto, Senhor, o que nós iremos comer? E Jesus ali era o maná e fez chover maná no deserto para alimentar aquela multidão de pessoas que tinham sido libertadas do Egito. Terceiro ponto é que a multiplicação dos pães lembra o maná que caiu do céu. Moisés libertou o povo do israelita da escravidão do Egito, e Cristo Jesus liberta a cada um de nós da escravidão do pecado. E o que nós aprendemos aqui é que a lição nos diz aqui que seguia numerosa multidão porque tinham visto os sinais que Jesus fazia. E eu faço uma pergunta para nós: qual é a minha e qual é a sua motivação para seguir a Jesus? São os sinais que ele operou, que ele opera? Por que você segue a Jesus? Segundo, a multidão seguia Jesus não para serem salvos, mas para terem as suas necessidades temporais ali atendidas. E você e eu, por que nós estamos seguindo a Jesus? Para que Ele nos conceda bênçãos materiais somente? Ou porque nós também necessitamos e desejamos ser salvos? Terceiro ponto, e se Jesus, e se o milagre que esperamos não acontecer? Nós vamos deixar de crer que Jesus é divino? Cristo estava apontando, em essência, ali naquele milagre, para a sua divindade. Se Deus fizer, irmãos, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continuará sendo Deus. Crendo ou não, Jesus sempre será Deus. Esse milagre da multiplicação dos pães e peixes tinha o objetivo de chamar a atenção do povo para Cristo, o verdadeiro pão da vida. O pão que desceu do céu e que nós precisamos nos alimentar dele, que Jesus é o pão que sacia a fome espiritual da humanidade. Crê você nisso? Aceita você se alimentar dele? Ele quer ser o seu pão diário. Não uma fatia, mas cada dia você se alimentar desse pão para que tenha vida, para que nós tenhamos vida. A lição de segunda-feira é a sequência desse milagre. E ali, quando as pessoas tiveram sua fome saciada, já tinham visto milagres acontecendo. E aí eles despertaram para algo maior, na mente deles, na visão deles. Como o povo respondeu ao milagre? E como Jesus usou isso para buscar ensinar quem ele é? As pessoas ali, ao se alimentarem daquele pão material, eles tentaram agora capturar Jesus e levá-lo a Jerusalém e fazê-lo seu rei. Ora, ele estava curando pessoas enfermas, ele estava fazendo muitos sinais, muitos milagres, e agora alimentou mais de 5.000 pessoas, o que esse homem, como rei, não poderia fazer pelos judeus. Certamente ele iria libertá-los do poder do jugo romano. E eles então agora, nos seus pensamentos, tramando isso, Jesus percebe e Jesus cai fora. Porque não foi para isso
O objetivo não foi esse de operar ali aquela multiplicação de pães e peixes. Não foi esse o objetivo. Eles queriam que Jesus assumisse uma liderança política e estabelecesse o seu reino e os livrasse dos romanos. Mas não foi para isso que Jesus veio ao mundo. Não foi para esse o propósito do seu milagre. Jesus mostrou que ele é o pão da vida. As pessoas estavam ali andando errantes como ovelhas sem pastor. E Jesus quis mostrar que ele é o pão da vida, que ele é o verdadeiro alimento que sacia a fome. Mas o povo ignorava tudo isso. O povo estava com a mente incrédula. E aí não foi isso que eles compreenderam. Que nós possamos buscar Jesus não só pelo pão material hoje, mas principalmente, acima de tudo, pela nossa salvação. Jesus continua sendo o pão da vida para a humanidade faminta. E como a humanidade está faminta? E como a humanidade precisa desse pão? Mas continua da mesma forma, não compreendendo e ignorando o que está na palavra de Deus. O segundo milagre, na lição de terça-feira, vai falar da cura do cego, parte 1. E aqui é revelado novamente a divindade de Jesus. Ela se evidencia na cura do cego, um cego de nascença. Ele era cego mesmo, ele nunca havia enxergado. E quantos de nós não estamos cegos espirituais? Quantos de nós permanecemos cegos, andando com Jesus e andando na cegueira espiritual? Porque essa história aqui revela muitas coisas. O que os discípulos achavam ser a causa da cegueira daquele homem e como Jesus corrigiu essas crenças falsas. Havia um entendimento ali dos judeus que eles estabeleceram uma ligação entre doença e pecado. Ou seja, tanto que os discípulos perguntaram: Jesus, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Não eram só os judeus que tinham esses pensamentos, essa crença errada. Os discípulos que andavam com Jesus também tinham. Será que nós hoje, ao olharmos uma pessoa, nós que andamos com Cristo, ao olharmos uma pessoa enferma, uma pessoa acamada, não vamos ter esse mesmo pensamento? Essa pessoa está doente porque ela pecou, ela fez alguma coisa errada. Não estamos nós também com estes pensamentos? E Jesus vem corrigir, tanto a eles quanto a nós, sobre este mau pensamento. O pecado, os judeus associavam a cegueira e o sofrimento ao pecado. Jesus mostrou que a doença nem sempre é resultado do pecado pessoal. Isso a gente tem que entender, que todas as mazelas, as tragédias, o sofrimento, eles são causados sim pelo pecado, mas pelo pecado que veio lá desde o começo, lá de Adão e de Eva. Não porque a pessoa pecou, não porque é culpa da própria pessoa, mas é o pecado que está no mundo. E aí nós sofremos todas as consequências do pecado. A doença, os problemas são decorrentes do pecado. Tenhamos cuidado para não culpabilizar o sofredor. Assim como Jesus, vamos nos concentrar na solução e não no problema. Jesus aqui não quis saber quem tinha pecado. Jesus foi provar que ele era Deus, operando um milagre para que aquele cego de nascença pudesse enxergar. Jesus desejava usar a cegueira desse homem para revelar seu poder de cura. Jesus mostrou que ele é a luz do mundo. Assim como na multiplicação dos pães, Jesus revelou que ele é o pão da vida. No milagre da cura deste homem cego de nascença, Jesus mostrou que ele é a luz do mundo. Mas os líderes, com sua cegueira, escolheram andar em trevas. E nós estamos escolhendo andar na luz ou nas trevas espirituais? E aí, esta história rendeu mais porque Jesus, a luz do mundo, que veio trabalhar para a salvação humana, não tinha dia nem hora para fazer benefícios para a humanidade. E esse milagre aconteceu no sábado. E porque aconteceu no sábado, ele foi perseguido. Este homem que foi curado também foi perseguido. Por 3 vezes ele foi questionado a maneira que ele havia sido curado e quem o havia curado.
E ele por 3 vezes relatou que Jesus untou lodo, colocou nos seus olhos, mandou ele se lavar, ele foi, se lavou e enxergou. Ele repetiu isso para os líderes, repetiu isso para as pessoas, porque os vizinhos olharam para ele e disseram assim, pensaram assim, não, mas parece com ele, mas será que é ele? E ele continuou falando, sou eu, o homem chamado Jesus fez isso comigo. Aí os líderes religiosos chamaram ele. É você era cego? E ele contou a mesma história. Aí chamou os pais do cego. Ele é seu filho? O que aconteceu com ele? E os pais, para se livrarem, para não serem expulsos na sinagoga, falaram, pergunte para ele já tem idade para responder. E ele vai responder. E aquele cego por 3 vezes, aquele ex-cego por 3 vezes, ele repetiu como havia sido operado o milagre para que ele enxergasse. E a gente entende aqui que em todas elas o ex-cego respondeu que Jesus havia sido enviado por Deus. O ex-cego reconheceu que Jesus era Deus, enquanto os líderes espirituais ali da nação não enxergavam esse fato. E aquele homem pregando que Jesus é Deus e as pessoas duvidando da divindade de Cristo. O cego via e os que viam estavam cegos. É a conclusão da história. E nós como estamos hoje? O mundo caminhando para o seu final. As tragédias anunciadas acontecendo. E às vezes nós olhamos para tudo isso, são fenômenos da natureza. Irmãos, são sinais que apontam que o grande Jesus, o grande eu sou, o pão da vida, a luz do mundo, está voltando. Que sinais mais você e eu vamos precisar para acordar espiritualmente, nos entregarmos a Jesus de fato, nos prepararmos para o céu e preparar outras pessoas também? Achando que o que está acontecendo no mundo, sempre aconteceu. Irmãos, sim, sempre aconteceram, mas estão acontecendo numa intensidade muito maior e num espaço de tempo muito menor. Isso tudo apontando para que Jesus volte. E quantos de nós estamos cegos espirituais, achando que nós ainda temos muito tempo nesse mundo? Achando que o que nós mais precisamos são das coisas terrenas, enquanto o que nós precisamos é da libertação espiritual que Jesus oferece. Essa lição vem nos ensinando que não só esses homens líderes daquela época eram cegos, mas muitos de nós estamos cegos hoje espirituais. Tenhamos cuidado e nos atentemos para que possamos ter as escamas tiradas dos nossos olhos também. Quinta-feira a lição vai falar sobre o outro milagre que evidencia a divindade de Cristo, a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro traz a certeza de vida eterna para o crente. Amém? E quando Jesus respondeu aqui que Ele é a ressurreição e a vida, Ele tem poder sobre a morte. Assim, Ele aproveita essa oportunidade, a morte de Lázaro, para revelar uma verdade crucial sobre si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vivem e crê em mim não morrerá eternamente. Crê você nisso? É muito perigoso nós estarmos em decomposição espiritual. Sabia? Que tem muitos mortos-vivos espiritual. E Jesus tem o poder de nos ressuscitar espiritualmente. João 11, 38 a 44. O que Jesus fez que confirmou sua divindade? Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias, mostrando que Ele é a ressurreição e a vida. Jesus tem poder para ressuscitar mortos físicos e mortos espirituais. Jesus demonstrou aqui que Ele é a ressurreição e a vida. Esse milagre, mais do que qualquer outro, aponta para Jesus como doador da vida, como o próprio Deus. É interessante, irmãos, que esse milagre, esses sinais,
que nós vimos na lição da semana. Jesus alimentando pessoas, Jesus dando visão ao cego e Jesus dando vida ao amigo Lázaro. Em sua infinita graça, Jesus continua sinalizando em nossa vida. Grandes milagres têm acontecido. Quanta gratidão a ser manifestada por nós. Em breve, muito em breve, Jesus voltará. Amém? Daqui a pouquinho, Jesus virá. E Jesus vai trazer à vida os mortos em Cristo. Aqueles que desceram à sepultura crendo nele e que permaneceram nele até o último suspiro. E Jesus vai operar este grande milagre naquele dia. Que dia? No dia do seu breve retorno. Que nós possamos, irmãos, a cada dia nos alimentar do pão da vida. Que nós possamos a cada dia andar na luz que é Jesus. E que nós possamos a cada dia nos permitirmos sermos ressuscitados espiritualmente para uma vida nova, uma vida de transformação, uma vida de serviço abnegado, uma vida de amor, uma vida de comunhão com Cristo. E que nós possamos permanecer em Cristo, para que naquele dia, quando Ele voltar, em breve, nós possamos ouvir o nosso nome, assim como Lázaro ouviu. Lázaro, sai para fora. Nós possamos ouvir o nosso nome também sendo chamado para fora da sepultura, para que nós possamos viver eternamente com Jesus, com os salvos, com os anjos, para toda a eternidade. Que nós possamos continuar com Jesus e termos uma vida transformada para o seu louvor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe e que estejamos prontos para aquele grande dia, quando ouvirmos o nosso nome chamar na manhã da ressurreição. Amém?